Bom dia, irmãos. Bom dia para você que está aqui presencial e também para as pessoas que estão nos ouvindo online. Obrigada pela sua presença aí e aqui, né? Que vamos tirar esse tempo para nós refletirmos sobre um assunto muito importante. Mas eu quero já dar os parabéns para as mães, né, para todas as mães que estão aqui, que estão ouvindo, que fazem parte disso que nós vamos ver hoje. As mães, em especial, fazem parte desse contexto. E nós vamos estudar hoje sobre o verdadeiro propósito da família. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, no assunto especificamente, eu gostaria de ver com vocês o que é propósito. O que quer dizer essa palavra propósito? Nós vamos ver hoje o verdadeiro propósito da família. Mas o que quer dizer propósito? Cada um de nós temos um propósito de vida? Cada pessoa tem um propósito a seguir? Cada um de nós temos um propósito de vida. Isso é claro, né? Nós não viemos a esse mundo por acaso. Mas o que quer dizer propósito? Propósito refere-se à razão pela qual uma pessoa vive. Uma pessoa sem propósito, ela perde a razão de existir, ela entra em depressão, ela fica sem sentido, a vida dela fica sem sentido. Agora, quando nós temos um propósito, nós perseguimos esse propósito. Então, o propósito é a razão pela qual uma pessoa existe. Seus objetivos, seus valores. Portanto, veja bem, quando a gente entra numa empresa e a gente vê lá, visão, missão e valores, não é assim? Isso pode ser aplicado na nossa vida individual. Eu amo o Ministério Verbo da Vida porque nós temos visão, missão e valores, mas nós batemos nessa tecla. Muitas vezes, uma empresa tem lá a sua visão, a missão e os valores escritos, mas quando você vai ser atendido, aqueles valores não se traduzem no atendimento. Não é verdade? Mas nós vivemos num contexto onde os valores se traduzem no nosso dia a dia. A vida de fé, excelência, integridade, né? E aí edificar pessoas. Esses valores que foram estabelecidos na construção desse ministério, eles precisam ser batidos sempre. Tem que ser lembrados. Tem que ser lembrados sempre, em toda a igreja, em todas as igrejas. Eu lembro, não sei se alguém aqui já leu aquele livro, Igreja com Propósito, pastor Rick Warren, né, no sul da Califórnia, me parece, a igreja dele. Ele iniciou esse trabalho nas igrejas com visão, missão e valores. E quando ele implantou a igreja dele, ele pregava em todos os lugares qual era a visão, qual era a missão, qual eram os valores. Todas as pessoas chegavam no banheiro de cara com a visão. Chegavam para beber água de cara com a visão. Aquilo foi implantado na mente das pessoas a ponto de fazer parte do seu dia a dia. Vocês entendem isso? A ponto de fazer parte do seu dia a dia. Então, o propósito, ele tem que ser algo que a gente persiga e não que a gente não tenha. Nós precisamos ter propósito na nossa vida. Se nós tivermos propósito na nossa vida, os nossos propósitos vão se unir na família e os nossos propósitos vão se unir na igreja. Não é assim? Porque se tem uma pessoa no nosso meio que não tem propósito, não tem sentido, não sabe a que veio, ela fica apenas como espectador. Concordam comigo? Mas se uma pessoa tem propósito e sabe por que veio, ela passa a ser não só um espectador, mas um ativo. Ativo no meio da comunidade. Porque eu quero que o pastor Isaías conheça o meu propósito e eu quero que ele
me coloque dentro do meu propósito como líder. Me ajude a encontrar o meu propósito. Então, é só para a gente poder colocar um fundamento, porque quando a gente fala assim, o verdadeiro propósito da família, qual é o propósito de Deus para a família? Nós temos que saber que Deus tem expectativas. Deus tem expectativa de que nós possamos chegar até Ele, quando partirmos desse mundo, Senhor, cumprir. Mas e a sua família? Não, não deu tempo. Não, Senhor, cumpri o meu propósito e cumpri com a minha família. Ontem mesmo eu recebi um áudio da minha filha, nossa, eu fiquei muito emocionada. Ela falando, mãe, eu estou lembrando aqui, poxa, você é tão importante na nossa vida, você todos os dias, irmãos, eu mando uma mensagem para eles e faço uma reflexão. Essas mensagens positivas, levanta a gente quando a gente está para baixo. Então, assim, honrando a mãe, né? Eu fiquei feliz, porque às vezes a gente acha que o que a gente faz não está surtindo efeito, né? Mas eu tenho propósito, você tem propósitos, a sua vida existe nesse mundo para alcançar alguém. Para alcançar e afetar a vida das pessoas. Se nós passarmos por esse mundo e não afetarmos a vida de ninguém, perdemos o sentido. Perdemos o sentido. Então, propósito é uma palavra que deriva do latim propositum, significando intenção ou objetivo. Hoje está tão em moda falar, né? Nós temos que ser intencionais. Intencionalidade. Mas qual é a nossa intenção? Na nossa vida particular e na nossa família. Por que estou aqui? E a razão para as nossas ações. Esse é o nosso propósito. Por que estou aqui? E a razão para as nossas atitudes. Para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. Existe uma razão para nós nos comportarmos de maneira X ou Y. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente por fazer. Uma máquina faz as coisas simplesmente por fazer, mas nós não somos máquina. Nós somos seres dotados de reflexão e precisamos refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque elas vão resultar. Porque uma vida sem resultado não é uma vida de fé. Nossa vida sempre vai gerar resultados, mas a intenção de Deus na nossa vida, a expectativa de Deus é que os nossos resultados agradem a Ele. Porque nós podemos dar todo tipo de resultado, irmãos, concordam? Podemos ter vários resultados, como nós às vezes temos resultados ruins, não é verdade? Podemos ter resultados negativos, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda a refazer a rota e a gente volta para a estrada, né? Mas a expectativa de Deus é, quando Ele deixou o ajudador, o consolador, é que nós tenhamos tempo para respirar, e nós temos esse tempo para gerar resultados. Resultados que glorifiquem a Ele e que demonstrem qual é o nosso propósito de vida. Qual é a minha intencionalidade ao viver? Só viver? Não. Existe uma intenção. Uma cadeira existe para nós sentarmos. Uma mesa para nós nos alimentarmos. O ser humano, existe uma intencionalidade da parte de Deus para nós existirmos. É glorificarmos o nome dEle e refletirmos a imagem dEle aqui na terra. Amém? Eu vou chegar lá em família, tá? Tenham calma que eu vou chegar. Ter um propósito claro é fundamental para a realização pessoal. Nós queremos nos realizar como pessoas também, como profissionais. Nós queremos, isso é lícito, é saudável. Mas nós precisamos ter um propósito claro. Mas eu não tenho. Não tem problema, está tudo bem. Você não tem? Busca em Deus que Ele vai te mostrar o seu propósito. Busca em Deus. E quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria. Pode estar seco o ambiente,
Pode estar deserto, mas se você está no propósito de Deus, você vai colher. Lembra de Isaac? Isaac, né? Que a terra estava seca, queria ir embora, Deus falou, fica que você vai colher. E ele plantou e colheu. Então, nós precisamos ter clareza e firmeza do nosso propósito. Individualmente, coletivamente. Qual é a visão da igreja, do ministério, do distrito? É a visão do ministério geral, mas existe uma visão local? Existe, então nós temos um propósito aqui. Temos um propósito a perseguir. Encontrar o propósito envolve também reflexão sobre os nossos valores. O ministério tem bem claros os valores do ministério. E os nossos valores são os valores do ministério. Concordam? E os valores do ministério são os valores da palavra. Porque se o ministério nos apresentar um valor contrário à palavra, nós não vamos seguir. Não é verdade? Nós temos que seguir o que está alinhado com a palavra. Então, o propósito de vida de uma pessoa pode estar ligado a encontrar a felicidade. Tem muita gente, né? Eu quero ser feliz, quero viver a vida. Eu já vi muita gente falando isso sem propósito e se deu mal. Quero viver a vida. Mas nós temos que buscar em Deus para que Ele nos dê condições de estar dentro do nosso propósito. O Espírito Santo vai nos trazer clareza e dentro do propósito nós vamos causar impacto. Nós temos que causar impacto. Não podemos passar despercebidos no meio da multidão. Nós temos que causar impacto. Impacto onde nós estivermos. Causar impacto no mundo, causar impacto no nosso trabalho. Nós temos que fazer o diferencial. Se for para ser igual a todo mundo, é fácil. É fácil. Mas se for para seguir o propósito que Deus tem para nós, aí vai depender muito mais de nós do que dele. Concordam? Muito mais de nós. Então, a família, agora vamos entrar na família. Porque nós vivemos em família, certo? A família tem um propósito de Deus já estabelecido para a família. O verdadeiro propósito de Deus para a família, segundo a Bíblia, é refletir o caráter dele. Porque como que Deus nos olha? Deus nos vê como filhos. Deus é pai, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é perdoador. Quantas coisas que Deus é? Quantas coisas nós podemos atribuir ao caráter de Deus? Deus é carinhoso, afetuoso. Deus é tudo. Então, Ele quer, dentro da família, o verdadeiro propósito de Deus para a família é refletir o caráter dEle. Então, nós queremos ser dentro da nossa casa, de forma que nós, com o nosso comportamento, possamos agradar a Deus. Então, vai lá e estuda a matéria, caráter de Deus. Você copiar Deus, você vai fazer. Se você copiar Deus, se as mulheres copiarem Deus, nós não vamos ser rabugentas, o homem não vai ser grosseiro. Não é verdade? Se nós copiarmos o caráter de Deus, nós vamos ser pacientes com os nossos filhos quando eles errarem, quando eles tirarem uma nota baixa. Nós vamos estimulá-los a crescer, a ir para frente. Quando nós copiarmos Deus, nós vamos fazer isso. Muitas pessoas desistem disso no meio do caminho. Ou, às vezes, por falta de informação. Mas a informação já chegou para nós, amém? A informação já chegou para nós. Então, refletir o caráter de Deus, promover amor dentro da família, olha, promover amor, proteção, formação moral, além de ser a base para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. Então, quando eu falo que dentro da família o propósito de Deus é que nós promovamos amor, proteção e formação moral. Esse negócio de moral, educação moral e cívica. Lembra antigamente? Lembra dessa matéria, pastor Isaías? A gente lembra, né? Eu lembro. A escola ensinava a gente sobre moralidade. Hoje,
O mundo ensina para as crianças aí, ó, se nós deixarmos, né? Ensina. Ele vai aprender lá fora? Vai, mas quando ele chegar dentro de casa, ele tem que saber, ei, meu filho, não é assim não. Nós temos que seguir o que a palavra diz. O mundo pode estar cheio de novidades. Isso aí nós não podemos interferir. O mundo vai ficar, não vamos ser pessimistas, mas é cada vez pior, né? Não tem jeito, está no final. Mas nós podemos nos manter firmes nos nossos princípios. Nós não vamos julgar ninguém. Quem quiser fazer o que quiser da sua vida, fica livre. Aliás, o primeiro a nos deixar livres foi Deus. Quem somos nós para julgar alguém? Mas nós vamos nos manter firmes nos nossos princípios. Lembra de Josué? Ó, vocês façam o que quiser da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, essa frase é maravilhosa, porque pode o mundo estar de cabeça para baixo, como muitas pessoas falam, né? Eu até já falei isso também. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas eu ainda não estou vendo meus filhos ainda. Mas vou ver. Vou ver. Porque é promessa de Deus. Então, a decisão é nossa, independente do mundo estar virado de cabeça para baixo, nós vamos nos manter firmes no nosso propósito dentro da família. Então, dentro da família, amor, proteção, formação moral. Qual é a moral que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Aquilo que está na palavra. Mas isso é tão quadrado, tão antiquado, diante de tudo que nós estamos vendo hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sinto muito se estou te desagradando, né? Quando os filhos ficam adultos, a gente não pode tomar decisões por ele. Mas eu vou continuar seguindo os meus princípios. Eu vou continuar. Caia fogo, canivete, eu não vou negociar princípios. Negociar princípios. E essa semana nós tivemos uma situação lá, eu e meus filhos, né? Aí meu filho, mãe, e agora? Como é que a gente vai fazer ano que vem com o imposto de renda? Falei, meu filho, paga. Ah, mas isso está errado, vai ser muito. Falei, não importa, nós temos que pagar. Agora eu podia falar para ele, né? Você faz o que você achar melhor, mas eu vou fazer o que tem que fazer. Então, eu vou continuar com base nos meus princípios. Então, formação moral, além da família ser a base para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. Porque se você, dentro da família, ensina justiça, equilíbrio no comportamento, no temperamento. Ah, eu sou explosivo, eu desço o cacete mesmo nos meus filhos. Dentro de casa, nós construirmos uma base de uma sociedade justa, mostrarmos o que é justiça, o que é fazer o certo, mantermos o equilíbrio, esses nossos filhos vão ser lançados como flecha para o mundo e eles vão ser incomodados a ser justos e equilibrados. Então, até escrevi hoje, as mães erram tentando acertar, não é assim, irmã Penha? A gente erra tentando acertar. A gente não erra, não levanta de manhã, hoje eu vou errar com meu filho. Não, não existe isso. A gente erra tentando acertar, né? Mas a gente quer sempre o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Ter uma sociedade justa e equilibrada vai depender do que cada família constrói dentro do seu núcleo ali. Então, você pode fazer uma experiência. Eu, pelo menos, trabalhei 28 anos no serviço público, lidando com adolescentes, crianças. Toda vez que chegava um aluno diante de mim, problema sério, eu ia pesquisar família. Pegava aquele aluno bom, educado, eu ia pesquisar família. Então, a família é a base para essa construção. A família é uma instituição divina, criada por Deus desde o início. Desde o início. Deus formou o homem.
Homem é assim, olha, uma espécie, macho e fêmea. A girafa é uma espécie. A dona girafa e o seu girafo. Não tem girafa. O macho e a fêmea. O que as pessoas não entendem, né? Homem é uma espécie, macho e fêmea. E Deus criou esse casal, e Deus instituiu a família. A primeira instituição divina foi Deus que criou. Desde o início, a ideia de Deus era viver em família. Porque é na família que Deus ia ensinar Adão e Eva, Deus ia orientá-los sobre a árvore da vida, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ia orientar sobre tudo. E Adão e Eva iam ser os responsáveis para orientar os filhos na justiça, na moral, em todos os aspectos, não é assim? Esse era o plano de Deus. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Veio o pecado e não destruiu o plano de Deus. Ele achou que ia destruir, prorrogou, né? Prorrogou um pouco, mas destruir não. Que hoje nós temos um escape, uma saída. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler a Bíblia, né? Senão os irmãos falam assim, a irmã Ana não leu a Bíblia. Vamos ler em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim, criou, pois, o homem, criou Deus. Quem te criou, irmãos? Deus. Somos criaturas de Deus e agora filhos de Deus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, antes de Deus colocar o homem aqui, Ele preparou todo o ambiente para receber a família. Ele preparou. Ele não colocou o homem num ambiente onde tivesse uma fruta venenosa, onde tivesse um animal peçonhento. Não, Ele colocou o homem num lugar bom, num lugar perfeito. Eles iam viver ali, eles iam cultivar a terra, mas eles iam viver felizes, em família, iam criar os filhos. Mas tudo que Deus fez, Ele olhou e era bom. Ele sempre fazia uma avaliação. Eita, deixa eu olhar isso que eu fiz. E viu Deus que era bom. Porque não tinha nada ali naquele jardim que fosse prejudicar a família. Presta atenção nisso, hein? O que Deus criou, não tinha nada ali que fosse prejudicial à família. Deus criou tudo de forma perfeita para receber aquele núcleo. Homem, mulher, filhos, crianças correndo e conversando com Deus. Seria uma festa, né? Aliás, a vida com Jesus é uma festa, né? Olha só como é que o plano de Deus não foi estragado, né? Então, Deus fez desse jeito. Colocou o homem no lugar perfeito. Então, quando nós constituímos a família, Deus tem expectativa de que nós, através do Espírito Santo, possamos organizar, criar, formar o nosso ambiente de forma saudável, de forma perfeita, de forma que não haja danos para os nossos parentes, nossos filhos, nossa família, de forma que a gente proteja, que nós orientemos. Não somos Deus, mas temos Deus. Podemos falhar? Podemos, mas podemos voltar e fazer de novo. Com Deus nós temos essa oportunidade Mas hoje nós vemos que muitas pessoas abortam o plano, o propósito de Deus, porque houve a instrução de Satanás. Lembra como que Satanás chegou para Eva? Ele não puxou a Eva pelos cabelos. Ele não enfiou o fruto na boca da Eva. De jeito nenhum. Satanás, ele simplesmente fez uma pergunta para Eva. Eu costumo dizer que Satanás foi um coaching perfeito. Porque ele chegou e falou assim, o que é mesmo que Deus disse?
Aí a Eva, ele disse que a gente pode comer de tudo, mas só daquela ali, aquela árvore que a gente não pode comer. A Eva entregou o ouro, né? Entregou o segredinho. Aí ele falou assim, não é assim não é bem assim não, pode sim, é porque ele não quer que vocês sejam como ele. É? Comeu. E deu para o marido. E onde estava o marido? Longe dela. Né? Então assim, hoje continua a mesma estratégia. O nosso Deus é dinâmico, Ele é inovador, todo dia coisa nova, eis que vou fazer algo novo, vocês não estão vendo? Mas Satanás é a mesma estratégia. Ei, larga essa mulher, você precisa ser feliz. Ei, filho, seu pai fica te pressionando, sai de casa, vai viver a sua vida. A estratégia é a mesma, ele não mudou. Então, quando nós damos ouvidos, nós estamos fazendo exatamente como a Eva fez. Dando ouvidos para as sugestões. Não, mas você não sabe como que é a minha casa. Tem conserto. A gente sabe que há casos e casos, né? Mas vamos falar do plano primeiro que Deus teve para nós, para a família. Em Gênesis 2, 18 a 24, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus formou a terra, todos os animais, e o homem deu nome a todos os animais. Verso 20, deu nome o homem a todos os animais. 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, no 22, transformou numa mulher, e disse o homem, essa é afinal o osso dos meus ossos. Por isso, 24, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, quando Deus, eu vou fazer uma mulher, uma auxiliadora, porque não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em família. Quem já assistiu aquele filme, Um Inimigo? Não, um cara que fica na ilha, que adota uma bola, o Wilson, como amigo. Como é que é o nome? Náufrago. O ser humano, ele é tão necessitado de socialização, que aquele filme retrata muito bem isso, a necessidade de conversar, a necessidade de repartir as coisas. Ele acaba elegendo uma bola para ser o amigo dele. Ele acaba elegendo uma bola. Por quê? Nós precisamos desse contato, de conversar. Se nós deixarmos uma criança abandonada, sozinha, sem contato com ninguém, ela vai crescer sem saber nada. Ela vai crescer sem saber se relacionar com as pessoas. Nós somos seres sociáveis. Somos seres que estamos sempre em processo de aprendizagem. Estamos sempre em processo. A gente nunca vai parar de aprender. Desde que nascemos, nós estamos aprendendo. Vai chegar uma hora que a gente fica independente de algumas coisas, mas do outro nunca. Entende isso? Do outro nunca nós vamos ficar independentes. Nós ficamos independentes para comer, para tomar o nosso banho, para ir para a escola, mas de estar junto com o outro, nunca vamos ficar independentes. Nós precisamos disso. Por isso, a família é uma ideia de Deus, porque Deus lá no céu não vivia sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vivia em família. Família é a ideia de Deus. Qual o objetivo da família? Primeiro objetivo da família, a família, vamos colocar a nossa família, né? A família cristã. Primeiro objetivo, espiritual. Porque uma família que não é cristã, ela não tem esse objetivo a princípio. Pode ser que ela frequente outros lugares, outras religiões. Tem pessoas que são muito católicas, né? E levam os filhos para a missa. Está apresentando o princípio. Não está deixando de apresentar. Mas nós sabemos que o primeiro objetivo é espiritual.
Eu costumava dizer, quando eu era da Igreja Batista, eu falava assim: eu prefiro deixar um filho crente do que um médico. Porque se você deixar um filho crente, ele vai se virar, porque ele não está sozinho. Vai dar tudo certo. Então, o primeiro motivo da existência da família era que Adão e Eva fizesse a repetição daquilo que ouvisse de Deus. Ser espiritual lidando com ser espiritual lidando com os seres espirituais, e eles iam expandindo o reino aqui nessa terra, porque Satanás já estava aqui. Por que você acha que a terra estava sem forma e vazia? Porque Deus não fez a terra sem forma e vazia, Ele fez a terra perfeita, mas a terra ficou sem forma e vazia. Então, quando Deus coloca a família aqui, primeiro objetivo era espiritual, ser espiritual, passando as coisas espirituais para frente e empurrando as trevas. Segundo motivo para que Deus tenha tido e tem essa ideia até hoje da família: emocionais. Na família, nós vamos aprender a ter inteligência emocional. Muitas vezes, dentro de uma família, a pessoa aprende o contrário. Ela fica ignorante emocionalmente. Ela passa a não ter inteligência emocional. Mas o objetivo de Deus é que dentro da família a gente receba aprendizado e desenvolva a nossa inteligência emocional. Muitas vezes a gente vai aprender isso depois de maduro, né? Ter inteligência emocional. Mas é papel da família ensinar a criança desde pequena: você não pode reagir assim, você tem que ter equilíbrio nas suas reações, você pode controlar, você não é um ser incontrolável, você pode se controlar sim. Então isso é inteligência emocional. Outra questão, objetivo, porque a família foi ideia de Deus, é o objetivo social. Nós não iríamos, nem é a ideia de Deus, nos tirar da sociedade. Porque Jesus falou assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, estar na sociedade com aprendizado dentro da família, aprendendo em casa coisas espirituais e emocionais e nos socializando com as pessoas, é onde nós vamos impactar a vida de outros grupos. Agora, quando a família falha em alguma dessas áreas, Deus ainda tem uma solução para nós, que é Jesus. Aí o Espírito Santo, Espírito Santo, já vou eu ter que fazer o trabalho que a família não fez. Vamos lá fazer as escavações, retirar esses entulhos que colocaram em cima de você e que você acreditou que era verdade. Retirar esses entulhos de que você é feia, de que você é burra, de que você não vai dar para nada. Vou retirar, porque não é esse propósito que Deus tem para nós. O propósito que Ele tem é de nós sermos seres maduros, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Então, o propósito central da família: refletir o relacionamento de Deus com a humanidade. O casamento e a família espelham a relação entre Cristo e a igreja, não é assim? Cristo não é o cabeça da igreja? A família tem que espelhar essa relação entre Cristo e a igreja. A família tem que espelhar essa relação. Refletir o relacionamento de Deus com a humanidade. Deus ama todos, mas eu não amo a todos. Não é assim. Deus ama a todos. Deus ama toda a humanidade. Eu também amo a todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós também. Então nós vamos fazer aquilo que nos cabe dentro do nosso raio de atuação. Não é verdade? Então, o amor, o cuidado, o compromisso dentro da família apontam para o amor fiel de Deus. Se você é vizinho de uma família cristã e você escuta xingamentos, agressividade, filhos mal criados, está refletindo o amor de Deus? Não está refletindo.
Eu lembro uma moça que eu trabalhei com ela há muitos anos, em 83. Ela era da Assembleia de Deus. E ela falou que a família mudou para uma rua que tinha muitas pessoas que praticavam outros rituais, outras crenças, né? E tinha uma família em especial que depois de muitos anos confessou para o pai dela: nossa, mas a gente fazia um trabalho para vocês toda semana, um trabalho para vocês, para destruir vocês, para vocês irem embora daqui, mas vocês sempre passavam domingo de manhã com aquelas crianças tudo arrumadinho, cheio de lacinho na cabeça, indo para a igreja, aquele silêncio. Mas aí essa mulher se converteu, acabou que ela se converteu e viu, aí ela foi contar que ela ficava incomodada com aquela coisa, a mãe, o pai, saindo com aquela fileirinha de criança para ir para a igreja, tudo arrumadinho, né? Então, assim, nós precisamos espelhar para o mundo esse amor fiel de Deus com a nossa família. Mas não podemos maquiar, tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Formar e educar os filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ver em Deuteronômio 6, 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui a palavra de Deus está falando, vocês vão falar da palavra. Em todo momento, vocês vão inculcar, ou seja, colocar na cuca. Coloca na cuca das crianças o que eu estou dizendo. Ao deitar, ao levantar, colocarás como sinal na tua mão, escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ele foi falando várias coisas que deveriam ser feitas dentro da família. Dentro da família. Eu não fui criada numa família cristã, católica, mais ou menos não praticante. Mas eu tenho grandes exemplos, uma família muito grande, de 10 irmãos, e muita dificuldade. Quando eu tinha, na década de 60, meu pai já tinha 10 filhos. Então, era muita coisa, né? Então, não foi fácil, principalmente para os mais velhos, né? Mas eu guardo até hoje a lembrança do meu pai fazendo todo o sacrifício que ele podia, até quase impossível, para trazer o que ele podia trazer, a comida. Eu lembro da minha mãe em silêncio, fazendo o que tinha que fazer dentro de casa. Em silêncio. Nunca reclamou. Nunca ouvi. Eu lembro dos dois, dentro do quarto, conversando baixinho. Ele falava assim, Conceição, vai dar certo. Sabe aquele silêncio, aquela paz? Quem brigava eram os irmãos, a gente brigava um com o outro. Mas da matriz, a gente não viu isso. A gente não viu. A gente viu dificuldade, sim, mas nós estávamos dentro de um ninho bem quentinho. Às vezes não tinha muita coisa para comer, mas o que tinha era quentinho. Era um ninho. Pessoas quietas, sem muita condição, sem instrução, mas que fizeram o seu melhor. Erraram, mas fizeram o seu melhor. Erraram muito não, porque eu fui a 7ª filha e estou aqui, aleluia, glória a Deus. Mas assim, é dentro de casa que às vezes nem é falando muito, mas é com o exemplo. É com o exemplo. O que o pai e a mãe faz, vai falar mais alto do que ele fala. Não adianta ele, dentro de casa, falar muito da palavra, e quando chegar durante a semana, dentro de casa, aquele amor de Deus não se refletir ali dentro. Aí a criança fica assim, fala uma coisa, mas faz outra. Estou entendendo. Está igual a história daquele garotinho, né? Chegou na porta da igreja, o pai todo arrumado, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí ele puxou a roupa da mãe e falou, mãe, vamos mudar para aqui?
Por que, meu filho? Aqui o pai é tão legal. Esse exemplo é clássico, né? Todo mundo fala esse exemplo. Então, o casamento e a família vai espelhar essa relação de Deus com o mundo. Formar e educar os filhos nos caminhos do Senhor. Repetir a palavra. Falar da palavra. Porque não é o que nós cremos? É o que nós cremos. Aí o filho cresce, busca outro caminho, mas eu vou continuar seguindo os meus princípios. A gente tem que ficar firme, porque vale a pena, são princípios eternos. Os princípios da Bíblia não são como as ideias hoje do mundo. Já viu falar em sociedade líquida? Líquida, fluida? Hoje você tem uma ideia, escorre pela mão, amanhã já é outra. Sociedade líquida, pensamentos fluidos, como fluido, escapa pela mão. Mas os princípios da Bíblia não são relativos, são absolutos. São absolutos. Então, nós estamos baseando a nossa vida em princípios absolutos. Se o mundo não quer seguir, vá em paz. Cada um com a sua vida. Mas eu vou continuar seguindo os princípios que Deus tem para a família. E se alguém me perguntar, eu vou falar o que está baseado na família. Na palavra. O que está baseado na palavra. Não vou falar uma sugestão minha. Mas não é bem assim não. Não, é bem assim sim. Nós temos que falar o que está na palavra. A família ser um lugar de amor, segurança, crescimento. Um ambiente que proporciona crescimento em todas as áreas. Porque, às vezes, as pessoas acham que é dar. Dar, meu filho quer uma coisa, eu vou dar. A gente fica feliz em dar. A gente fica feliz. Quando um filho pede uma coisa a gente não pode dar, a gente fica triste, porque a gente quer dar. Não é mesmo, Lenildo? A gente quer dar. Mas não é só dar. Nós temos que fazer eles serem, e não só ter. Eles podem ter tudo. Você pode ser um pai bem abastado e pode dar tudo, mas você tem que ensinar a ele ser. Eu estou tentando lembrar aqui o nome de um cantor antigo, muito antigo, nem está vivo mais. Que eu poderia até falar, né? Ele não está vivo. Mas ele criou um filho. O filho dele, ele dava de tudo para o filho. Tudo. Ele confessou isso uma vez numa reportagem. Ele dava de tudo para o filho. Aquele filho se tornou um pit boy. Já ouviram falar nos pit boy? Os caras marrentos, que bate, que briga, que bate de carro, e ele dava carro novo, ele dava tudo para o filho. E aquele filho se tornou uma pessoa totalmente irreverente com a vida. E depois ele chegou à conclusão que ele que errou, porque ele deu. Ele fez o filho dele ter e não ensinou ele a ser. A ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, espiritualmente, né? A ser uma pessoa social, que se preocupa com as pessoas, que está inserido na sociedade, mas ele está ligado na sociedade. Ele não quer ser uma pedra de tropeço dentro da sociedade. Ele quer ser bênção onde ele chegar. Ele não ensinou. Deus abençoou o primeiro casal com a missão de frutificar e multiplicar. Não apenas frutificar e multiplicar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então eles iam se multiplicar e eles iam gerar frutos. Multiplicar, ter filhos, é bênção de Deus. Mas não é só isso que Deus quer. Nós precisamos multiplicar. Não adianta encher a terra de gente que não teve formação, que não aprendeu nada, que não sabe de nada. Nós precisamos multiplicar e frutificar, gerar frutos na vida dessas pessoas. Amém? Servir como testemunho ao mundo. Uma família que vive segundo os princípios de Deus, serve como luz para outros, demonstrando o que é viver o senhorio de Cristo. Nós vamos servir de luz. Vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Então nós somos a luz do mundo, individualmente e como família, onde nós estamos inseridos. No prédio que você mora, no bairro onde você mora.
na igreja. Irmãos, não pense que nós não estamos sendo observados. Todos nós estamos sendo observados por alguém. Não que a pessoa queira, mas em algum momento alguém vai ver alguma coisa que você fez. Sem querer, às vezes. Às vezes uma coisa boa, poxa, que legal, vi a irmã Penha dando uma palavra de apoio. Mas eu posso ver a irmã Penha também fazendo uma coisa, não vou ver não, né, irmã Penha? Fazendo uma coisa que, poxa, a irmã Penha foi ríspida. Então, nós estamos sendo observados em todo momento. A câmera não surgiu agora, não. Você está sendo filmado há muito tempo por alguém, pelos olhos de Deus. Você está sendo filmado. Pelos seus filhos, você está sendo filmado. No seu trabalho, alguém sabe que domingo você vai para a igreja, tem alguém te filmando. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Então, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Para fazer bonito, para ficar bem na fita? Não, para glorificarmos o nome do Senhor. Fazermos de coração, para glorificarmos o nome do Senhor e realmente, intencionalmente, refletirmos essa luz de Cristo. A Bíblia fala também, irmãos, não vai dar tempo. Respeito entre pais e filhos, lá em Efésios. Vamos ver Efésios 6:1. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então existe uma condição para que a gente viva bem e tenha longa vida. Existe uma condição. Existe uma condição e uma promessa. Honra teu pai, a tua mãe, né, para que te vá bem e viva longos dias na terra. Respeito mútuo. Os filhos são chamados à obediência. E os pais, à sabedoria e paciência. Quando a Bíblia fala, pais, não irriteis os vossos filhos. Porque às vezes nós somos os adultos da história. Nós somos os adultos da relação. Uma vez eu fui atender uma mãe e ela foi falar para mim da filha dela, que ela não estava aguentando, que a filha tinha 8 ou 10 anos, e fazia, e acontecia, e muito temperamental. Eu falei para ela assim, mas quem é o adulto da história? Aí ela falou assim, eu. Então é a senhora que tem que decidir o diálogo. Aí ela ficou com raiva de mim. Não, mas a senhora, porque a senhora não está na minha casa? Não, a senhora é um adulto, então a senhora tem que definir. Pais, não irriteis os vossos filhos, mas tratai-os com paciência, com sabedoria, equilíbrio, disciplina, carinho. Irmãos, eu nunca vi, quando as minhas crianças eram pequenas, meu marido falava assim, você mima demais essas crianças. Eu falava assim para ele, já viu onde cai um raio? Um raio, quando ele cai, se tiver uma mata ali, não queima tudo? Mas onde cai uma chuva fresquinha, não nasce? Então, meu filho, amor não faz mal, não. Agora, a ignorância, a rispidez, queima. A ignorância, a agressividade, queima. Mas amor, pode ser em excesso, não tem problema não. Vai nascer uma graminha verde. Vai chegar um dia que eles vão embora e foram mesmo, todo mundo cuidando da vida. Mas eu fiz a minha parte. Você mima demais. Tinha dia que eu levava café da manhã para eles na cama. Aí, como é que você mima esses meninos? Não. É melhor cair uma chuva fresquinha do que cair um raio. Porque se cair um raio, vai queimar. Então, tratar os filhos com carinho, moldar o caráter, é chamar a conversa. Moldar o caráter. A gente tem tantos exemplos para contar, né, de criação de filhos, de moldar caráter, porque às vezes a criança acha que está na vantagem, fala, epa, não é assim não. E a gente falha também, né? Falha também. Eu lembro uma vez, quando o meu mais velho entrou na universidade, a universidade abriu uma conta para ele. Aí ele falou, mãe, tem que depositar R$180 para abrir a conta. Aí eu dei o dinheiro para ele, ele foi lá,
O banco era pertinho da minha casa. Aí ele voltou, mãe, você não sabe o que aconteceu. A moça errou e depositou 360. Aí eu falei, é? E já fechou o banco. Nossa, ganhei 100. Não, você não ganhou não. Esse dinheiro ela vai ter que pagar, meu filho. Você vai ter que devolver. Ah, não, mãe. Vai sim. Você tem que devolver. Amanhã, na hora que o banco abrir, 11 horas, você vai estar lá. E você vai devolver. Porque esse dinheiro não é seu. O que é seu é o que eu te dei. Aí ele foi, no outro dia. Foi. Então. Chegou lá, ele falou com o gerente, né? Ele era novinho, tinha 17 anos. Aí hoje ele já está com 35. O gerente falou com ele assim. Ele falou com o gerente, olha, eu vim devolver. Nossa, a caixa estava ontem desesperada aí que ela ia ter que pagar isso, porque ela errou. Aí o gerente chamou todos os clientes que estavam assim, sentados esperando. Falou o que estava acontecendo. Olha que exemplo de menino. Aí ele encheu, né? Olha que exemplo de menino. Ele veio aqui devolver. Mãe, todo mundo bateu palma para mim. Então isso é moldar o caráter. Trazer para fazer o que é certo. E aí devagar. Isso é um trabalho que dá trabalho. Por que que muita gente hoje está largando para lá? Porque educar dá trabalho. Dá trabalho. Então, trazer os filhos com equilíbrio, com disciplina, carinho, moldar o caráter, fortalecer os laços dentro de casa. Quem tem filhos pequenos, olha, seja o que acontecer na escola, você tem que saber que aqui é o lugar de você falar. É aqui que nós juntos nós vamos resolver. É aqui que nós vamos tomar as providências para te ajudar. Mas você não pode viver sozinho com os seus pensamentos. Traga para a nossa roda, para a gente conversar, para a gente ver o que vai fazer. A família precisa trazer esse laço de segurança para os filhos, de saber que a família, eu posso ancorar o meu barco, despejar as minhas bagagens, que eles vão me ajudar a carregar. Amém? A união no casamento. O casamento é uma aliança sagrada. Irmãos, pode a pessoa separar, mas aquela aliança, diante de Deus, nunca vai passar. Aquela aliança é que vale. A aliança é sagrada. Um compromisso de amor, fidelidade, perdão, buscar a Deus juntos, tornar a família mais forte e unida a partir do casal. Então, as pessoas, às vezes, por muito pouca coisa, se separam e acham que, pronto, agora eu legalizei, já separei, agora eu posso casar com outro. Diante dos homens, sim, mas diante de Deus, se não for um motivo bíblico, que está na palavra, não tem respaldo. Às vezes, eu fico me questionando um pouco sobre essa questão de, dentro das igrejas, tantas pessoas, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Aí é cada um com Deus, né? Que vai resolver a sua situação. Mas o casamento é uma aliança sagrada, é um compromisso de amor. E Deus é o centro da família. No Salmo 127:1, já estou terminando, irmão, já passei da hora ali. Salmo 127:1. Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, só para concluir, se Deus não estiver no centro da família, você pode criar sua família, você pode ter casas, carros, você pode seus filhos crescerem, mas aquele elo, aquele ensino espiritual, aquele laço que une vocês, não vai estar com aquela liga que precisa ter. Com aquela ligação que precisa ter. Então, hoje nós temos vários formatos de família, não é assim? Não vou citar os formatos, não é o momento, mas existem vários formatos de família. Mas o formato que Deus estabeleceu não está ultrapassado. Ah, mas é melhor um casal homoafetivo adotar uma criança, porque a criança, coitadinha, está lá no orfanato, assim ela vai ter. Mas como que ela vai ser? Como que ela vai ser? Então, existem boas intenções dentro desse contexto? Existem.
Existem boas intenções, pessoas que adotam crianças e criam, e dão ensino, e dão colégio, e dão roupas boas, e dão até caráter. Dão sim, eu creio nisso, mas não está dentro do propósito de Deus, não está dentro daquilo que Deus pensou. E se nós estivermos fora daquilo que Deus pensou, nós estamos dentro daquilo que outro pensou. Não é assim? O que está fora da palavra está dentro de outro contexto. Nós temos que ficar dentro do contexto da palavra. Vamos falar junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu, individualmente, haja o que houver, servirei ao Senhor. Não vou negociar os princípios, não vou abrir mão dos princípios da palavra. Ainda que seja por um grande benefício, não vou abrir mão. Esse deve ser o nosso pensamento. Teria muito mais, mas não dá tempo. Hoje é dia das mães, as mães querem almoçar com os filhos, né? Tá bom? Obrigada.